Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao sexto webinar do RENDS. Hoje a gente recebe o Gabriel Nocito. Ele é engenheiro de produção pela UFRJ, tem 10 anos de experiência em gestão de projetos nos setores farmacêutico, elétrico, portuário e logística reversa da construção civil. Nos últimos 5 anos, ele se dedica ao Médicos Sem Fronteiras, uma organização internacional médica humanitária, e já atuou em emergência em diversos países, como Sudão do Sul, Etiópia, atuou no Mediterrâneo, Camarões, na República Centro-Africana, na República Democrática do Congo, na Palestina, na faixa de Gaza, e atualmente se encontra na Venezuela. Vou solicitar a todos que façam suas perguntas pelo chat. Ao final da apresentação, a gente vai passar essas perguntas para o Gabriel, ok? Caso de dúvidas, qualquer coisa, a gente tem uma equipe para atendê-los, então, por favor, mandem as suas perguntas pelo chat. Então, agora eu vou passar a palavra para o nosso palestrante. Gabriel, muito obrigada por estar aqui hoje com a gente, diretamente da Venezuela. A palavra está com você. Olá a todos, tudo bom? Primeiramente, é um prazer enorme estar com essa equipe fera da PUC, que está já se dedicando há tanto tempo a esse estudo da logística humanitária, um tema tão relevante, né, no nosso, principalmente nesses últimos... perdão que eu estou me enrolando aqui com a minha apresentação. Nesses últimos tempos. E, como ela falou, tem uma experiência um pouco inusitada, mas não quer dizer que eu seja tão especialista em vacinas. Eu tive a oportunidade de participar de campanhas de vacinação pelo Médicos Sem Fronteiras e também estudar esse percurso da fabricação da vacina no Rio de Janeiro, em Biomanguins e Farmanguins, na época que eu estava recém-formado. Então, passei pela linha de produção, mapeei alguns processos de fábrica, e o que eu queria apresentar aqui para vocês é justamente esses desafios todos dessa cadeia de produção de vacinas, desde do desenvolvimento, da pesquisa, até, de fato, a aplicação da vacina no nosso braço, né, que a gente está. E, para fechar, queria apresentar esse estudo de caso que foi o que eu participei com o NSF nessa zona remota, lá na República Democrática do Congo. Então, como ela falou, tenho essa experiência em gestão de projetos nos países que ela já citou também. Vou até passar rápido aqui para não me atrasar muito. E eu queria apresentar, antes de apresentar o MSF para aqueles que não conhecem, já um vídeo que vai ilustrar o que seria uma campanha de vacinação no Congo, né? Então, a Adriana me confirma se o som tá bom. Tá ótimo. Okay. Une épidémie qui a commencé au niveau du désert de santé de la zone de santé d'Abuja. There is an epidemic here, and it's an emergent situation we have to respond to. Tanda, Karel, Mbati, Ngende, Butu, Bondalangi, Bondunga, Bozogi. Et c'est à partir de là que les cas contacts est revenu. Allez, ça vient pour moi.
nation est prompte, et là on aura à protéger les enfants. Então, era isso que eu queria apresentar já do início, aproveitar que o pessoal não está todo acordado, para mostrar esses desafios todos, a complexidade do que é levar essas vacinas para zonas tão remotas em países que já não têm tanto acesso a recursos, né? Então, Médicos Sem Fronteiras, já para aqueles que não conhecem, atua já desde 71 em zonas de conflitos, desastres naturais, epidemias, de nutrição, a busca levar esse acesso à saúde a pessoas que realmente não têm acesso a cuidados, né? E a gente atua mais em 74 países, mais de 430 projetos, com a base aí de 6 milhões e 500 mil doadores em todo o mundo inteiro. E, em média, a gente aplica aí milhões de vacinas por ano, né? Então, com 45 mil profissionais, a gente presta principalmente atividades médicas, que vão desde saúde secundária, primária, até cirurgias, e apoio à maternidade e, claro, o tema aqui que é a vacinação. A gente vai entrar mais em detalhe, mas a gente também presta serviços de saúde mental com os psicólogos, fisioterapeuta, tratamentos para doenças epidêmicas e crônicas, capacitações, isso tudo dentro da atividade médica, né? Então, o pessoal pode perguntar, mas o que o engenheiro está fazendo dentro da organização médica? Então, a gente não presta só serviços nossos médicos, mas a gente também faz toda a parte de tratamento e provisionamento de água, instalações, adaptação das estruturas, construções de estruturas, a logística em si de aprovisionamento dos insumos, as distribuições. Então, toda essa capacidade logística de construção, de parte técnica, de instalação de telecomunicações, tudo isso, a segurança também, tudo isso faz parte da função do logístico, né? Então, a gente está ali justamente para adequar o melhor possível o nosso projeto médico, né? A resposta médica. Então, na campanha de vacinação, que é onde que o logístico está talvez mais exposto a diversas famílias de capacidade, de serviços que a gente precisa atender. Inclusive, não só logístico, mas todos os países que estão envolvidos nessa disputa, luta, né, para vacinar sua população. Passa por, imagino que todos esses desafios que a gente passou também no terreno. Então, a ideia aqui é rapidamente tentar mostrar, antes da vacina chegar no terreno, por que demora tanto, o que são as fases que passam antes para chegar a vacina no terreno, e depois, quando a vacina está com a gente em mãos, o que a gente faz com elas, por onde a gente passa, quais são os desafios que a gente vai enfrentar, né? Então, é uma sopa de letrinhas aqui, não sei se tem muita gente envolvida que conhece, que é do setor de vacinas, e eu vou tentar centralizar aqui, a partir da vacina, quais são os atores mais próximos aqui das agentes, das instituições, os grupos envolvidos nessa cadeia, né? Que seria ali desde o laboratório que produz a vacina, pesquisa a vacina, sintetiza, passa e detém a propriedade intelectual, passando pela agência do Instituto Nacional de Patentes, né, no caso do Brasil, as agências reguladoras, no caso da Anvisa, desde o Ministério da Saúde, e as instituições políticas que vão comprar essas vacinas, então tem que passar pela Lei 8666, que é públicas, e, claro, em volta disso, eles estão navegando ali dentro da Organização Mundial da Saúde, da imprensa, de grupos de médicos, de farmacêuticos, de enfermeiras, enfim, são diversos atores que formam esse quebra-cabeça que precisa estar integrado junto, senão o negócio não funciona. Então, para eu tentar explicar um pouco mais isso, como é que eles estão interligados, eu encontrei esse diagrama aqui que mostra principalmente aqui o fluxo, né? Então, como é que acontece? A gente tem um caso de uma doença muito rara, né? Então,
na época do sarampo, por exemplo. Os médicos detectam essa doença rara, vão estudar essa doença rara, se ela se propaga em diversas pessoas, afeta mais de uma cidadezinha, ele vai espalhando para todo mundo. Então, eles começam a estudar essa vacina, vão pesquisar, vão fazer as suas análises de laboratório, vão sintetizar uma possível solução para essa doença. E eu posso fabricar a vacina em 2 lugares. Ou é o laboratório que descobre a vacina, que sintetiza a solução para essa doença, que aí ele vai ter, dentro das suas capacidades, de montar a sua linha de produção e vender para quem precisa, ou quando o volume a demanda é tão grande que ele não consegue fazer essa produção em massa, ou o desafio logístico, eu não consigo transportar essa vacina para o outro lado do mundo. Então, esse processo ele ele vai transferir essa tecnologia para outros fabricantes, que é um processo conhecido como transferência de tecnologia, que é um tema extremamente delicado e demorado e regulado, controlado pelas agências de propriedade intelectual, e depende muito dos países, de acordo com a sua escala de pessoas, de balança comercial, que vão investir em políticas públicas para desenvolver, investir no seu parque industrial, nas suas equipes, para poder ter capacidade de fabricar essa vacina, né? Então, ou você produz no laboratório que desenvolve, ou você faz no laboratório que fez essa transferência de tecnologia. E você pode vender para 2 lugares. Ou você vende direto para um governo, ou você vende para outro país, para pontos individuais. Ou, quando são muitas demandas, eles podem se juntar para um pool, que vão comprar juntos essas vacinas e ter uma estabilidade de demanda, né, dessa vacina. Então, para dar alguns nomes aqui, alguns exemplos de facilitar o nosso entendimento, a gente tem aqui o caso da Oxford, da AstraZeneca, que são laboratórios da Sinovac, na China, que desenvolveram essas vacinas e transferiram essa tecnologia, por caso do Brasil, para Biomanguinhos e Butantan, em São Paulo, respectivamente. Mas também no Brasil mesmo, tem aqui o programa, as vacinas Pfizer, a Moderna, a Janssen, que agora mesmo estão sendo aprovadas e algumas estão sendo transferidas para cá. E quem vai comprar essa vacina no Brasil é o Programa Nacional de Imunização, via SUS, né, que vai passar por diversas validações para comprar essas vacinas. E, no caso do pool, que é o maior comprador do mundo hoje de vacinas para a Covid, é a COVAX, que é são a união de diversos atores ali, desde a Fundação Bill Gates até o Banco Mundial, com o programa Gavi. E no caso das Américas, aqui são através do fundo rotatório, né, que é da OPAS, que é o braço da Organização Mundial aqui na América Latina. Então, eles são quem fabrica, quem compra, e agora falta a gente explicar aqui quem paga essas vacinas, né? Então, vamos entrar nesse gráfico aqui do meio. As vacinas podem ser financiadas, né, desde a pesquisa até o investimento no parque industrial por governos, pelo Ministério da Saúde, por Organização Mundial da Saúde, por filantropias, pelo caso da Fundação Bill Gates, a Gavi. Então, tudo isso eles podem investir em diversos segmentos, pode investir direto no produtor, direto no laboratório que desenvolveu, no pool também eles investem. E aqui eu trouxe alguns exemplos de cada vacina, né? Cada uma pode ser fabricada por diferentes fontes, né? Inclusive fontes privadas. Então, o que a gente falou aqui, faltou um detalhe importante que a gente não está mencionando nesse gráfico, que é justamente o fator tempo. Quanto tempo demora para produzir uma vacina e levar essas para os compradores, né? Então, não é uma coisa tão trivial. Se a gente for começar aqui historicamente pela polio, né, o caso da polio, que detectou lá em 1789 o primeiro caso da vacina, o caso da doença, perdão. Depois teve epidemia e durou mais de 60 anos para desenvolver uma vacina, né? A ebola, estamos aqui
em 2005, eles começaram, depois de quase 40 anos aqui, 30 anos que a doença já existia, para desenvolver a vacina. Mais de 15 anos depois, eles conseguiram produzir essa vacina. E aqui, como é que a Covid foi tão diferente disso, né? Como é que todas essas vacinas duraram tão longo tempo e aqui a vacina demorou tão curto tempo? Então, o tempo de desenvolvimento e produção, que normalmente levaria em 6 anos, né, nas últimas vacinas produzidas, a gente conseguiu encurtar para 12 meses, quase 1 ano e meio para desenvolver, de fato, essas vacinas em larga escala. Essas etapas são fundamentais aqui para quem está estudando logística. A gente precisa saber o quanto tempo demora para você conseguir comprar um produto, né? Desde que ele é estudado. Então, nessas fases aqui, eu vou passar rápido aqui só os objetivos de cada fase. O objetivo da fase 1, eles vão ter o desenvolvimento da fase in vitro, vão testar os animais, vão descobrir o tipo de vacina que a gente vai estar produzindo. Depois vai passar para a fase 1, que é onde a gente tem os primeiros testes em humanos, vai testar a segurança, a dosagem da vacina. A fase 2 já começa a aumentar essa amostra de testes em humanos, que a gente vai estar testando ali se funciona de fato em humanos, né? E a fase 3, que é justamente esse estudo de efeitos colaterais dessa vacina. A gente tem amostras aí, mais de 10 mil, 20 mil casos de aplicações em humanos, a gente vai estudar os efeitos colaterais disso. Então, não adianta nada funcionar em 100 pessoas e quando aumentar essa vacina, essa escala, começar a aparecer diversos efeitos colaterais, como foi o caso, que a gente até ficou assustado, né, com a AstraZeneca na Europa, que eles tiveram que interromper a aplicação da vacina porque não sabiam se estava realmente relacionado à vacina, né? Então, o que a gente conseguiu fazer aqui? A gente conseguiu escalonar essas fases, né? Desde a fase 1, que foi aprovada, a gente começou já a investir massivamente com apoio dos governos, de diversas instituições, em investir em equipamentos, em compra desses equipamentos, transferência de tecnologia para os países, para eles começarem a montar a linha de produção e começar a distribuição logo depois da fase 3, que seja aprovada, né? Então, o que a gente falou aqui desse tempo, o que a gente falta falar aqui agora é exatamente como é que eu vou transportar e que quantidades eu preciso levar essas vacinas para os países, né? Quando a gente fala disso, esse transporte e quantidade, a gente precisa saber aqui, obviamente, quantas doses a gente vai estar aplicando essa vacina e a que temperaturas elas precisam ser armazenadas e transportadas, né? Então, algumas vacinas precisam estar armazenadas de 2 a 8 graus, quase a maioria das vacinas que a gente tem hoje em dia estão nessa temperatura de 2 a 8. A gente pode, para exemplificar, é a temperatura da nossa geladeira em casa, né, que é normal. Mas tem outras vacinas que estão ali a menos 25, a menos 15, que são já temperaturas de freezer. E tem o caso da Pfizer, que é a mais extrema, que precisa estar a menos 80, menos 60, né? São que precisam, imagina o desafio de transportar isso em zona tão remota, precisa estar constantemente 100% do tempo ligada à energia, né? A geradores, precisam estar como backup, precisam estar energia pública. Não é tão trivial em todo lugar que tem acesso a isso, né? E o tipo de vacina aqui está mais relacionado à linha de produção. Quais são os equipamentos que estão envolvidos aqui em cada tipo de tecnologia aqui que a gente está falando. Então, já que a gente está falando de temperatura, eu queria mostrar alguns exemplos, né? Quando a gente fala de cadeia, é um ramo extremamente extenso, que eu vou tentar resumir aqui, consolidar o máximo possível. A gente fala sempre de cadeia ativa e passiva, que a ativa é a que fabrica o frio, que tem condições de fabricar gelo e produzir, né, o frio, e a passiva é aquela que vai manter esse frio por um tempo, que é o caso de isopores, é o caso de chamar de blue boxes e vaccine carrier, que a gente usa, né, para transportar as vacinas, e cada um desses tem as suas limitações. Por exemplo, um freezer e uns refrigeradores, eles precisam para você startar
vou botar ele na parede para funcionar, ele tem um pico de corrente enorme. Então, você precisa ter uns estabilizadores diretamente ligados à corrente para proteger os equipamentos, para você não danificar esses equipamentos. E você precisa ter, em quase todos os lugares, você precisa ter um plano de contingência. O que você não quer é perder essa vacina que viajou o mundo inteiro, teve toda essa dificuldade para chegar nas suas mãos, e você não pode deixar passar dessa temperatura de 8 graus, ou das temperaturas que são suas configuradas, né? Para você não perder essa vacina. Então, tem todas essas limitações. Eu separei um videozinho aqui para a gente tentar visualizar esses containers frios, menos 80, principalmente para as companhias aéreas que estão ajudando todo mundo a transportar isso. Test results for COVID-19 vaccines, airlines and cold container companies are rapidly working to secure ultra-cold vaccine distribution. Então, vou deixar no mudo aqui. A gente consegue ver essa tecnologia, esses containers frios são extremamente difíceis de conseguir de produzir. Alguns deles, para se manter o frio a menos 20, eles usam o gelo seco. Já os países, às vezes, não conseguem produzir tanto gelo seco. Então, são extremamente complexos para você transportar e armazenar esse volume tão grande de vacinas, né, para o mundo inteiro. Então, passando aqui dessa cadeia fria, tem toda a complexidade aqui, quando a gente vai falar desde a produção, essas fábricas precisando desses insumos e dos equipamentos e da capacidade humana de trabalhar, os recursos humanos que vão trabalhar no processo produtivo. Então, a gente tem insumos que vêm do mundo inteiro, equipamentos também do mundo inteiro, que precisam chegar nessas fábricas e vão ser, obviamente, trabalhados num processo longo de fabricação, que a gente ouve falar sempre que é o insumo ativo farmacêutico, que aí envolve uma série de elementos de antígeno, para misturar com solventes, com conservantes, com antibióticos, estabilizadores, e vão ser formulados e vão ser envasados para você produzir essa vacina. E aqui o importante é destacar que tem um extenso processo de controle de qualidade, e cada etapa, a gente pode estar falando aí de umas 10 a 11 etapas, e cada etapa dessa precisa ser controlada e aprovada pela Anvisa, e então passa a maior parte do tempo na fabricação tendo a sua qualidade controlada, né? 70% aí do tempo é controlado, é controle de qualidade. E aí tem todo o desafio de transportar essa vacina toda para os estoques federais, depois para a Secretaria de Saúde estaduais, que vão passar para as secretarias municipais, e aí sim vão passar para os hospitais. E que, obviamente, esses hospitais precisam ter as equipes de recursos humanos médicos que saibam operar essas vacinas, os enfermeiros, todos os insumos de proteção, as seringas, e aí as cartas de vacinação para outros lugares, para cada contexto precisa ter seus insumos pedidos já anteriormente, nessa fase aqui, antes de chegar, para quando chegar a vacina, perder o mínimo de tempo possível para mandar essa vacina para a população. E aqui embaixo, não é que a campanha de vacinação do governo, ela já começa muito antes, desde que você convencer as pessoas, preparar os hospitais, levar essas vacinas, fazer campanhas de mídia, de propagandas para você agendar, programar onde cada um vai tomar a vacina. Ela começa muito antes, para você perder o mínimo de tempo possível aqui. Então, como é que eu queria, antes de entrar aí no nosso caso, e como funcionam essas etapas aqui da campanha, eu queria também mostrar um outro videozinho do MSF, como é que a gente manda essas vacinas para o terreno, né? Que às vezes a gente tem também as nossas próprias vacinas estocadas. Para que uma vacina chegue no terreno, existe toda uma série de etapas, né? Não é simplesmente pegar uma caixinha de vacinas e enviar por correios e chegar lá. Quem dera que fosse tão fácil assim. Uma vez que o terreno emite um pedido, olha, precisamos dessa quantidade X de vacinas, o armazém recebe essa ordem, faz o processo de coleta das vacinas dentro do estoque, checa se está dentro do prazo da validade aceito, porque existem limites, checa também toda a documentação
E também pode ter vezes onde não há estoque. Uma vez que as vacinas estejam disponíveis para envio, a gente precisa entrar em contato com o país para perguntar, ok, está aprovado? Tem também a questão de vacinas que são guardadas dentro de contêineres refrigerados. E você tem todo um cuidado em cima disso. Então, a equipe médica do terreno, uma vez que eles recebem as vacinas, eles são os responsáveis por guardar, distribuir e aplicar as vacinas. Legal. Essa é uma companheira de trabalho que trabalha diretamente com a gente no terreno e a gente manda esses pedidos para eles que estão baseados, às vezes, na Europa, e a gente se comunica de forma bem constante. Então, queria fechar esse ecossistema aí com esse estudo de caso, que foi a campanha lá no Congo, que a gente conseguiu vacinar mais de 80 mil crianças até 5 anos, e foi um desafio enorme, foi uma experiência única assim, para mim, de poder estar diretamente ali no terreno, trabalhando nessas condições tão inusitadas, às vezes, que nem podem ser imaginadas para a gente que está no Brasil, no Rio, né, falando direto especificamente, talvez a gente nem imagine como passe o que é estar no meio dessa floresta, né, de terreno. Então, no caso no Congo, a gente está falando de um país extremamente denso, de verde, né, e espalhada a população pelo país inteiro. E aí, onde a gente estava, bem na fronteira aqui com a Ruanda, que não sei se vocês lembram, de 94, é uma zona extremamente que recebeu um fluxo enorme de pessoas, de para cá, fugindo do genocídio, né? E isso afetou muito aqui essa zona. Até hoje tem facções espalhadas por todo essa região aqui, que disputam terreno e comida. Onde tem o caso de doenças raras, onde tem conflitos, onde tem desastres, a gente fica monitorando e quando a gente recebe uma indicação, a gente vai fazer uma análise exploratória nessa zona. Então, a gente recebeu nesse caso, que é uma zona bem difícil de chegar, a gente estava baseado aqui nessa regiãozinha aqui, e a única forma de chegar aqui nessa região era via estrada, que poderia, exatamente como está mostrando aqui, e levava quase 20 horas para chegar. Então, são 2 dias para chegar nessa zona. Então, a única forma de chegar aqui, a gente tinha uma estrada de avião, uma pista de avião adaptada, que a gente só dava para chegar de avião e usar motos locais ali. Então, os carros não conseguiam chegar. Então, isso já foi um grande desafio de acesso, né? Então, como é que a gente monta uma campanha de vacinação? Vamos tentar ir passo a passo. Isso não é um roteiro padrão. Enfim, toda campanha vai ter que passar por isso. Algumas etapas mais, outras menos. Mas tudo passa de uma análise exploratória, quando você vai detectar que tipo de doença é. E, nesse caso, era o sarampo. E, normalmente, o sarampo ele vem junto com malnutrição. Quando você está numa zona que não tem acesso à água, ele complica ainda mais os casos. Então, a gente tinha que ter médicos capazes de tratar o sarampo e também levar nossos insumos para atender a malnutrição, desidratação das crianças. Nós somos crianças bem vulneráveis. E os índices, o que a gente está buscando principal aqui é definir quem a gente vai vacinar. São crianças de até 5 anos, são adolescentes, são adultos, e isso é fundamental. Fundamental, a gente vê o caso do Covid aí, que está priorizando, né, os adultos, os mais idosos, são os mais vulneráveis, e vai direcionar toda a nossa campanha aqui para acordar como a gente vai tratar esses pacientes. A gente precisa acordar com o Ministério da Saúde, a gente precisa identificar onde está esse público-alvo. São as crianças, no caso eram crianças que vivem em famílias principalmente agrícolas, e significa que a mãe
cuida de 10 filhos, junto com outras mães que cuidam de outros 10 filhos, que dentro da fazenda, que precisa plantar arroz, precisa plantar a subsistência deles. Não é que eles podem largar isso e caminhar tantas horas para chegar num posto de vacinação e deixar todo esse pessoal para trás, né? Então, esse mapa de acesso local, onde eles estão, como a gente chega nesses lugares, é fundamental. E, claro, a gente vai estimar aí quantas crianças tem nessas regiões e aí, a partir daí, quantas vacinas, quantos refrigeradores, quantos freezers a gente precisa, quantas doses de solventes a gente vai precisar, porque são vacinas que precisam ser misturadas com solvente. E a gente faz toda uma lista de necessidades que vão desde a caixa que a gente vai botar as vacinas até o equipamento de proteção, luva, enfim, uniforme, equipamento de proteção para as motos, que a gente vai estar usando moto, capacete, tendas, que a gente vai usar para dormir nas florestas, botas, enfim, água, materiais para tratar água. Então, tudo isso a gente precisa fazer de forma bem delicada, porque não pode faltar nada. O que a gente não quer aqui é que falte a ficha lá ou a seringa. Eu posso ter a vacina e faltar a seringa, né? Parece óbvio, mas é um estresse. A gente está falando aqui, são epidemias que vão rapidamente, a taxa de contágio é muito elevada e vai, para a gente que está ali no terreno vendo, né? Cada dia a gente começa dando apoio aos hospitais e cada dia que passa são mais crianças que chegam, as taxas de mortalidade vão aumentando e a gente está cada vez saturando os hospitais, não tem mais sala, mistura com a sala de maternidade, mistura com a sala vai ocupando os leitos e vão crescendo. A gente a única solução é vacinar o mais rápido possível e não pode ter falha, não pode ter desperdício, não pode ter erro nessa fase. E é a partir daí que a gente começa a fazer, a recrutar os médicos, recrutar enfermeiras, recrutar técnico que vai fazer manutenção dos geradores, que vão instalar esses equipamentos no terreno. A gente vai fazer todo esse aprovisionamento, transportar isso para nossas instalações. A gente vai ter que ver aonde que a gente vai dormir. A gente está falando ali de zonas que vivem em cabanas, vivem de casas de barro. Então, a gente vai botar ali, às vezes, 40 pessoas juntas, para formar uma equipe de vacinação. Onde que a gente vai dormir, o que a gente vai comer, enfim, aonde tem espaço para você armazenar, espaço seguro, essas vacinas, esses materiais todos, e como que a gente vai transportar isso tudo dentro dessas regiões. E aqui, fundamental, talvez uma das fases mais importantes é a etapa de conscientização dessa comunidade, né? Que explicar para eles que não é tão trivial assim, que precisa convencer essas comunidades que a vacina é tão importante para reduzir essa mortalidade e terminar essa epidemia. Às vezes são comunidades que têm essa questão de ser tudo tratamento natural, que são, às vezes, a gente pode fazer o análogo aqui, a analogia a indígenas, que só fazem tratamentos naturais. Então, às vezes, a gente trabalha com antropólogos aqui para nos ajudar a entender melhor como que é a melhor mensagem que a gente vai passar para eles virem às nossas instalações. É importante vir ser vacinado. Por que é importante que todos eles venham, a maior parte venham? É que são doenças que, se você não vacinar uma quantidade X de pessoas, você não vai conseguir extinguir essa epidemia, né? Finalizar. Então, a gente vai chegar na imunidade por rebanho, né? Então, você precisa convencer todo mundo, de fato, a vir ser vacinado. Então, esse é um desafio enorme. A gente manda o pessoal 2 dias antes, vai falar com os líderes das comunidades, vai falar com a milícia, vai falar com os chefes de facções, vai falar com a polícia, vai falar com os militares, vai falar com os religiosos, com as escolas. Então, tudo isso é uma fase de negociação para usar os espaços deles para vacinar, montar a campanha, estudar os fluxos, simular tudo, como é que vai ser, onde vai entrar as crianças, como é que vai ser, vai vacinar no braço direito, vai vacinar no braço esquerdo, tem que sentar em que posição. É melhor sentar desse lado, porque é mais rápido. Tudo isso é estudado, simulado antes, para fazer o mais rápido possível essa vacinação.
E aí, de fato, começa a vacinação, aí que é o gás, a emoção toda, total, que a gente está ali acordando 4 da manhã, tomando café, tudo escuro, no frio, às vezes debaixo de chuva, preparando as vacinas. Aí, nesse caso, a gente teve que falar com a associação de motos. A gente está falando de mais de 100 motos entrando dentro da nossa base, dividindo cada moto para cada equipe. Então, você vai estar para essa equipe, você vai para outra equipe, esse motoqueiro vai para essa equipe, que vai sair tal hora. E aqui a gente está falando do microplanejamento, né? Que a gente fala, um termo que a gente usa que é o microplan, que aí sim a gente vai distribuir cada recurso, cada mala azul vai para essa equipe, essa outra vai para outra equipe, você vai para essa equipe, vai sair para essa equipe de moto. Então, ali eu tenho um detalhe, quem vai para onde, quando, e isso precisa estar muito bem estudado, apresentado para a sua equipe. A gente está falando aí de 100 motos, né? Isso são os motoqueiros. Cada equipe tinha 15 motos, mais ou menos, e cada moto levava mais duas pessoas, um passageiro, né? Então, são equipes, às vezes, de 30 pessoas, às vezes 25 pessoas que vão juntas. Isso era uma equipe. Então, tinham 10 equipes trabalhando dessa forma. Algumas equipes iam parar. Então, vou passar aqui antes para vocês entenderem melhor. Eu vou aplicar essa vacina e depois eu vou fazer o estudo, obviamente, de resíduos e monitorar constantemente essa campanha. Para você ajustar, eu vou o mais rápido possível. Se a campanha de conscientização está dando certo, tem que melhorar a mensagem para monitorar constante, diariamente, essa vacina. Então, esse aqui é o time que Gabriel, tá travando aqui para gente. significa que a moto a mim dizendo que se melhora. Vou tentar chegar mais perto do... Começou a travar quando passou para esse slide aqui. Tá. Vê se melhorou agora. Melhorou, não está travando agora, não. Tá, beleza. Obrigado, Adriano. Então, aqui, vamos ter um gráfico que a gente estudou antes, são análises que a gente faz antes. Se você puder voltar para o slide anterior. Desculpa, verdade. Então, de novo, aqui são as zonas de saúde, que está dividido aqui em áreas que a gente tem ideia, que tudo no papel, né? O pessoal lá não tem sistema, não tem SUS, não tem internet para transmitir, tudo passa no papel e diz aqui que nessa zona tem tantas crianças, nessa zona tem tantas pessoas vivendo aqui, tem tantas comunidades, cada comunidade tem um X de pessoas. Então, são censos que às vezes não são tão confiáveis, e são números que a gente tem que trabalhar jogando por cima. Então, a gente está falando aí de 80 mil crianças, então tem perdas de vacina, tem perdas na preparação da dose em si. Então, cada frasco desse a gente consegue preparar 10 doses em média, mas às vezes o vacinador ele põe um pouquinho mais, põe um pouquinho menos, deixa um restinho. Então, tem várias perdas no caminho. Então, a gente sempre tem que mandar mais vacina do que o número que a gente quer, né? Então, voltando aqui, são zonas que a gente precisa caminhar, às vezes 3 dias para chegar, mais 3 dias para voltar. Então, a gente está falando de acampamento, precisa ter energia, precisa ter condições físicas, né, para você chegar nessas regiões. Por isso que eu quando estava fazendo essas análises, eu queria entender quais equipes iam para quais zonas caminhando, e quanto tempo iam fazer de moto, né? Quantos quilômetros iam ter que fazer caminhando, né? Então, para poder dividir bem as equipes, quais são as zonas mais difíceis de acesso, botar um vacinador mais experiente, botar zonas mais populosas, botar aquele vacinador que é o mais experiente, porque consegue vacinar mais rápido. Então, aqui no início, a gente consegue vacinar bem mais gente, 7 mil pessoas por dia, e daí vai baixando, porque inclui o tempo de transporte, o tempo de dormir, são zonas mais remotas, menos gente vive nessas regiões, e aí sim a gente consegue, ao longo do tempo, ir aumentando. E aí, que é a parte mais bacana, você vê o número de casos no hospital que a gente está apoiando, baixar
drasticamente o número de leitos sendo ocupado, e aí o pessoal começa a respirar mais, acreditar que realmente aquela epidemia está acabando, né? Então, esse foi a minha experiência. Eu tentei quero mostrar aqui para vocês alguns registros da vacinação. Esse aqui foi a campanha exploratória. No primeiro dia, foi a primeira equipe que fui para o terreno visitar essas regiões. A gente caminhou lá 3 dias para chegar nessa vila, levando água, levando tudo nas costas e constatando gente local para ajudar a transportar, às vezes caminhando descalço. Então, essa aqui é uma foto das motos sendo carregadas, montando material logístico, os vacinadores com as botas, equipamento de proteção. Aqui é a zona de cadeia fria, onde tinha identificado cada bloquinho desse, que vacinas, a quantidade de vacinas que eles iam levar e quanto de gelo a gente precisava produzir antes da vacina chegar, que precisam ser instalados. Enfim, eu não falei antes, mas é um detalhe importante que esses refrigeradores estão ligados a geradores de energia que pesam 200 quilos. Imagina transportar esses 200 quilos do avião até a nossa base sem carro. Eu não tive foto porque tive que mobilizar quase 20 pessoas, cada um levando no braço. Foi algo assim emocionante, que engaja de fato toda a comunidade, aí trabalha todo mundo junto. Esse aqui é uma foto da água que a gente recebia na nossa base, que era uma fonte que ficava a uns 200 metros da nossa base. A gente tinha esse menininho que era totalmente muito simpático, que levava as águas assim nesses bidões de 20 litros, com 20 pessoas. E aqui o pessoal que a gente contratou, que tinha que levar esses aqui, umas caixas que pesam 40 quilos, né, que vão caminhando nessa floresta, que era assim algo bem desafiante. E aqui outras fotos aqui dos sites de vacinação, da sala de vacinação que a gente usava, né, que às vezes é debaixo das igrejas locais, que eles estão acostumados a rezar, ter aulas aqui, onde eles dão aula, e às vezes transporta isso por bicicleta do aeroporto da nossa base. Aqui também é uma igreja que a gente usou para fazer a vacinação. Uma das bases também que a gente teve que montar estrategicamente em alguns lugares. Aqui são os armazéns da capitais que a gente posiciona estrategicamente para distribuir essas vacinas, né? Então, essa foi a vacina, os desafios que a gente passou lá no Congo. Eu queria trazer assim para dar alguma referência em números, dados do Brasil, quantas doses são aplicadas no Brasil, em média, né? A gente está falando aí de 200 mil, vamos vacinar 200 milhões de pessoas, 500 milhões de doses para vacinar todo mundo. Então, o Brasil tem o seu programa de vacinação já de rotina, que inclui aí todas essas vacinas, que eu não vou ler uma a uma, mas as clássicas, todo mundo deve ter sido vacinado com alguma boa parte dessas. Então, a gente está falando aqui em média, né, vamos alinhar para uma média aqui de 130 milhões de doses são aplicadas aqui no Brasil. E tirando 2008, que teve a epidemia de rubéola, a gente média vacina de 150 milhões de pessoas, de doses que são aplicadas. Então, a gente vai adicionar a essa capacidade 200 milhões de doses por ano, né? Que a gente está falando para vacinar o Covid. Então, imagina um sistema que já estava funcionando para vacinar 150, então a gente vai estressar ainda mais, precisa contratar muita gente. E claro que o Brasil tem essa experiência, tem esse know-how. Às vezes, não vou entrar em cunho políticos aqui, de mérito ou não, mas é um desafio enorme. A gente tem um histórico relativamente bom para vacinar grande número de pessoas o mais rápido possível. A gente aprendeu há mais de 100 anos, desde a revolta da vacina lá de 1904, até teve guerra popular, enfim, teve uma série de aprendizados nessas campanhas de conscientização, usando aí atletas ícones do esporte, né? O César Cielo sendo vacinado em 2008 para aquela epidemia de rubéola, vacinou 70 milhões, usando ícones religiosos, né? O Frei Damião, lá na década de 60. E aí, enfim, para dar outros números, o Brasil hoje tem 38 mil salas de vacinação e a gente está aí com uma meta de vacinar 60 milhões por mês, que seria aí, não é um número tão alto de 10 pessoas por hora, né? Então, se a gente for comparar, é um processo lento, 10 pessoas por hora,
mas extremamente delicado. Então, por se tratar de uma doença nova, que precisa ser registrado, cadastrado, saber exatamente quem tomou, se é a primeira dose ou não. Então, isso tudo precisa passar por um processo mais lento. Mas acho que tem capacidade de fazer, tem uns desafios aí enormes para fechar esse papo aí, na verdade, foi um monólogo que eu falei a maior parte do tempo. A gente ainda tem desafios enormes, que tem 13 milhões de crianças ainda sem vacina, já em 2019, uma mortalidade aí de menores de 5 anos, 30% poderia ter sido evitada se as crianças tivessem tomado vacina, uma extrema desigualdade de acesso, aí o caso da África, que não tem ainda acesso a vacinas de rotina, nem sem falar do Covid, que demorou muito mais tempo para chegar nessas zonas, né, sem acesso. E aí algumas soluções, né, de inovação que a gente está vendo já no terreno, então freezers solares que conseguem armazenar essas vacinas sem necessidade de diesel. Tem aí movimento de transporte de medicamentos por drones para facilitar, inclusive o MSF já está usando essa tecnologia. E aí outros exemplos que eu trouxe usando a realidade virtual para animar a criançada, a facilitar, a transformar essa experiência numa experiência única, né, para as crianças. Enfim, deixo alguns links relacionados aqui para quem quiser se aprofundar mais. Tem um documentário muito bacana aqui do Médicos Sem Fronteira, que é justamente sobre o Congo, que chama Caminhos da Vacina, um documentário de meia horinha, que mostra exatamente ali tudo que eu falei bem rápido, com vídeo, que é bem bacana e bem emocionante. Outro que eu queria citar, que é bem legal para acompanhar o Covid especificamente, que é o Unicef, que fez um mapa de cada país, quais vacinas está tomando, onde, de qual fabricante, qual patente, enfim, é bem bacana, que é o site aqui da vacina do Unicef, o dashboard. E para fechar, deixo aí meu muito obrigado e muita saúde a todos. Vou deixar a Adriana assumir a fase de perguntas, que eu não... E deixo meus contatos aí para quem estiver interessado, pode me procurar nas redes sociais. Fico muito contente de ajudar quem estiver interessado, inclusive, a trabalhar nesse setor comigo. E, enfim, bater um papo, fico à disposição. Obrigada, Gabriel. Muito bacana ver toda a sua experiência, todo o seu trabalho na área. E agradeço mesmo pelo seu tempo, né, de estar aqui com a gente hoje. Vamos passar, então, para a etapa de perguntas. A gente teve uma audiência bem comunicativa aqui no chat, então temos várias perguntas e a gente vai contar com a participação de pesquisadores do RENDS para passar essas perguntas para vocês. Se alguém quiser fazer pergunta de forma oral, eu peço para levantar a mãozinha virtual em reações aí embaixo, e aí a gente também pode habilitar o microfone, tá? Mas agora, então, eu vou passar a palavra para a doutoranda Luísa Cunha, que vai fazer a primeira pergunta. Oi, Gabriel. Muito legal a sua apresentação. Primeira coisa, eu queria te agradecer por ter passado essa experiência para a gente. Muito legal mesmo. Eu tenho duas perguntas aqui. A primeira delas é se você tem ideia, se tem algum parâmetro, alguma ideia que possa passar para a gente de algum percentual da população que tem que estar vacinada para a gente começar a ver a queda realmente no número de casos, para a gente começar a ter um resultado efetivo da campanha de vacinação. E fora isso, teve uma pergunta aqui do Andrei também, que é um pesquisador do RENDS, que ele perguntou quais foram os principais aprendizados agora com a logística da Covid que a gente pode usar para futuras pandemias, se a gente já sabe alguma coisa com relação a isso. Bacana, bacanas perguntas, difíceis, talvez seriam mais adequadas para
epidemiologistas que estudam, de fato, essas vacinas, esses casos, essas doenças, a taxa de vacinação, o índice de cobertura vacinal que a gente está falando aí, de acordo com diversos fatores, né? Por causa do Covid, eu não vou me arriscar tanto a dizer num número certo, porque eu não sei, mas normalmente é a faixa de 90% a 95%, precisa estar de acordo com sua contágio, é uma doença extremamente contagiosa, né? Para você começar a ver resultado, talvez seja essa pergunta, quanto mais gente você vacinar e o mais rápido possível, você começa a ver já os casos nos hospitais a reduzirem, né? Então, quanto maior número de pessoas sendo vacinadas na sua região, você começa a reduzir já. É quase que não é instantâneo, porque você precisa estar vacinando uma boa parte da população, né? Mas se você pegar um bairro que tem ali um micro mundo e começa a vacinar todo mundo, você começa a ver que o hospital daquele bairro vai começar a reduzir os casos, né? Bem rápido, na verdade. E para a segunda pergunta, quais são os maiores aprendizados dessa campanha da Covid, né? Então, acho que essa é uma pergunta muito boa, porque é uma pandemia, talvez, bem particular, que você teve inúmeras restrições mundiais aí na cadeia de suprimentos, que impactou desde a fabricação das vacinas até a troca entre os laboratórios, de envio de engenheiros, envio de pessoal até para testar as vacinas em outros lugares. Então, acho que teve aí, sem falar desse último evento que teve aí na semana passada do Canal de Suez, onde bloqueou 400 navegações, embarcações que estavam levando insumos para a fabricação dessa vacina, né? Na Itália, na França, enfim. Então, acho que a vacinação expõe exatamente toda essa capacidade de um país de se intercomunicar, de se articular para responder a essa epidemia. E expõe tudo. Expõe desde o nível político, do nível de econômico, privado, põe todo mundo, a fase de pesquisa, academia. Então, teve maior aprendizado, enfim, são inúmeros, que eu acho que a gente está tentando se preparar mais para uma futura pandemia, né? Que diferentes organizações, governos estão tentando se unir mais para ver os gargalos, os aprendizados dessa pandemia para evitar uma próxima. Ou evitar não, evitar acho que é impossível, mas ter um tempo de resposta mais rápido numa próxima, né? Obrigada, Gabriel. Vou passar agora para a Fabíola Negreiros, também pesquisadora do RENDS, doutoranda, para as próximas perguntas. Eu acho que a Fabíola está no mudo. Desculpa, agora está me escutando, né? Tô assim. Bom, aqui no chat você recebe várias felicitações, né? Todo mundo aí dando parabéns pela apresentação e pelas explicações. Então, a gente tem o pessoal da Unmédica Brasil, não sei se é assim que fala, tem FATEC Americana, o pessoal da PUC, então tem muita gente presente aí. Bom, eu vou começar por uma pergunta da Vitória Pérez. Ela pergunta qual era mesmo a doença correspondente à vacina que foi aplicada no caso do Congo, que você estava contando. E eu depois eu quero... pode responder, desculpa. Essa eu já respondo, que é o sarampo. Catapora, né? Sim. E aqui eu pergunto também se você consegue elencar para a gente, eu sei que você falou de vários desafios, da questão de perdas de vacina, né? Mas será que você consegue elencar um motivo principal de perda durante o armazenamento e durante o transporte das vacinas? Sim, uma ótima pergunta. Perda é o que a gente quer evitar, né? Quando a gente fala dessa complexidade toda, desse trabalho todo de chegar e conseguir levar isso para a população. As perdas no transporte, a gente trabalha com os indicadores, tecnologias que monitoram essa temperatura da vacina, a gente chama de log tag.
É um aparelhinho assim que rastreia a temperatura desde que você fabricou até chegou no campo. Em cada etapa a gente vai registrando essa temperatura e passando de 8 graus, a gente descarta de acordo com o tempo que ficou acima. Sim. A causa, né, as principais causas, às vezes, imagina que a carga pode ter ficado bloqueada em alguma dessas etapas, né? A carga ficou bloqueada por alguma alfândega, ou o pneu do caminhão furou nesse transporte todo, ou o avião que ia transportar a vacina para o dia seguinte teve problema de combustível. Enfim, tem diversos fatores que nessa etapa de transporte pode comprometer. Eu não saberia dizer exatamente em qual etapa a gente tem maiores perdas, é uma pergunta boa para se estudar. Durante a vacinação em si, tem também as perdas de manipulação. A gente estima um número bom aí para ter em mente. A gente trabalha algumas vacinas, perda de 15%, perda até 25%, que é justamente essa margem que a gente joga para fazer o top-up, né? O acréscimo de número de doses que a gente vai precisar pedir se a gente quer vacinar um número de X de pessoas. Então, é uma área de estudo que vale muito a pena se focar, porque ninguém quer perder vacina, ninguém quer perder nada, né? Mas, sobretudo, vacina, que realmente é o que salva vidas. Então, esse é o número que eu deixo aí, de 15% a 25%, que é padrão para todas as vacinas, quase, né? Que as pessoas hoje, as organizações usam esse número. Uhum. Excelente, muito obrigada, Gabriel. Mas, só para completar, desculpa também, eu lembrei também agora, quando você está armazenando a vacina para você preparar a campanha, você tem lá os seus freezers, os seus geradores, onde você está armazenando essas vacinas, né? Eles estão ligados a estabilizadores que estão ligados aos geradores em si. Imagina que seu gerador teve uma pane. O filtro não funcionou, teve uma falha por algum motivo técnico que esse gerador não funciona. Então, só daí, imagina que a gente tem que ter sempre um plano de contingência. Não pode ter nunca só um gerador, tem que ter 2 geradores, às vezes 3. Se for um número muito alto, a gente bota até 4. Tem que ter o maior número de geradores possível ali para não falhar. E claro, e aí tem que ter uma equipe mecânica para qualquer pane que tiver ali, a gente resolver o mais rápido possível. Obrigada, Gabriel. Antes de passar para a Brenda, para as perguntas finais, eu vou passar a palavra para a Vitória Pérez, que gostaria de fazer uma pergunta aqui, que levantou a mão, quer fazer uma perguntinha aqui usando o microfone. Vitória, você quer perguntar alguma coisa? Oi, desculpa, não sabia que estava com essa função de... Foi mal. Então, eu sou da TV PUC e eu queria fazer uma pergunta. Quais erros que você avalia que têm sido cometidos aqui no Brasil, especialmente na campanha da vacinação contra a Covid, com base na sua experiência em uma campanha muito mais complexa, né? Pelo menos no que nos parece, ouvindo em termos de infraestrutura? Pergunta difícil. Boa. Eu não sei se, para falar a verdade, eu não sei se realmente é mais complexo vacinar tanta gente assim, numa zonas urbanas tem suas dificuldades enormes de acesso, ainda mais quando tem limitação de distanciamento social, divulgação das campanhas, não, tem que ser tudo online. Falta de saneamento, até dificuldades bem-sucedidas até em outros municípios. Perdão. Acho que eu ouvi coisa aí no meio. É que caiu para mim completamente. Eu nem consegui terminar a pergunta, desculpa. Desculpa. Foi só eu? Perdão. Não, eu acho que o problema foi aqui na minha casa. Não, foi geral, desculpa. foi geral. Pode fazer a pergunta, geral? Vitória. Desculpa, eu não sei onde é que parou, mas eu não sei onde é que parou de falar a minha pergunta. Eu comecei a responder lá no meio. Beleza. A primeira pergunta eu entendi quais foram os desafios no Brasil, né, que eu estou vendo.
Não, quais têm sido os erros que você tem observado que o governo federal e estadual, municipal de determinados estados têm cometido em relação à vacinação? Porque o Brasil é um país que tem, historicamente, potencial de vacinar muita gente, potencial de fazer campanhas de vacinação bem-sucedidas. E aí você chega com uma história dessa do Congo, que é super... aparenta ser muito mais complicada uma campanha de vacinação em falta de infraestrutura, de saneamento, de transporte. E eu fico pensando, caramba, a experiência deve ter te ensinado muita coisa sobre isso que você deve estar observando na campanha aqui do Brasil, como que deve estar errado, né? O que deve estar errado? Olha, perdão, Vitória, desculpa, Isso. Vitória, né? Isso. Obrigado, Vitória. Eu, na minha humildade, eu não vou dizer que estão errado ou não, porque dizer que o governo está errado já é por si só acho que são diversas pessoas, são diversas pessoas envolvidas nesse planejamento de uma campanha de vacinação. Então, tem as suas dificuldades enormes de envolver diversos atores, organizações, de agentes, de instituições, de município, levar essas vacinas para todo mundo, capacitar. São tantas etapas que precisam ser, aquele quebra-cabeça do início que eu estava falando, que precisam estar bem alinhadas, que às vezes num mundo, quando a gente tem maior autonomia de oferecer a nossa ajuda, como o Médicos Sem Fronteiras, a gente apoia esses ministérios da saúde completamente, 100%, a gente é responsável por fazer tudo. Às vezes é mais fácil do que você ter tantos atores envolvidos em diversas etapas. Então, isso por si só já é uma complexidade. Os sistemas precisam estar interligados, o sistema do SUS do Rio, o SUS, todos os sistemas de pessoas de cadastro, de pessoas de CPF, tem que estar comunicando certinho para você poder agendar cada cidadão. Enfim, e além da campanha em si, eu não sei, acho que as pessoas demoraram muito, no mundo todo, não só o Brasil, mas demoraram muito para entender que é uma epidemia, é uma doença muito contagiosa e perigosa, desculpa, eu estou com o espanhol na cabeça, ele é perigosa, enfim, acho que a mídia tem um papel fundamental de passar essa importância de se vacinar, né? Aceitar que precisa ser vacinado, independente de qual vacina você está tomando, se tem maior eficácia. Não, acho que essa transparência de informação precisa ser passada para a população precisa se sentir confiar na informação que estão passando, entender que essa vacina, seja da Pfizer, da Rússia, de Biomanguinhos, de Pharmanguinhos, de Butantan, são igualmente eficazes. E, claro, todas essas dúvidas precisam ser criados canais de dúvidas para ajudar as pessoas a entenderem, né? E essa na parte de comunicação. Eu não sei se foi feita desde o início, acho que está tarde, precisa ser divulgado em massa, de fato. E sem contar os hospitais, aí que eu tô distante, eu estou falando aqui da Venezuela, atualmente, faz tempo que eu não estou em contato com as estruturas aí de saúde do Brasil, os equipamentos, né, os refrigeradores, os freezers, não sei se todos os hospitais têm capacidade de receber essas vacinas, nas quantidades que não afetem, que não comprometam as campanhas que estão em andamento já, seja lá de sarampo, a campanha de gripe. Então, essas já ocupam um volume da geladeira, dos freezers, né, dos refrigeradores. E se você vai adicionar mais vacinas, então você precisa comprar um gerador novo, um refrigerador novo. Então, não sei se todas as salas, 38 mil salas de vacinação que a gente tem no Brasil, estão equipadas para dobrar a capacidade. Então, isso poderia ser um gargalo, né? Obrigada, Gabriel. Deixa eu passar agora a palavra para a Brenda, nossa doutoranda também do RENDS, para as perguntas finais aí, que a gente precisa fechar. Oi, Gabriel, tudo bem? A gente tem bastante pergunta ainda no chat. Acho que a gente ficaria horas aqui debatendo, mas eu tenho uma pergunta aqui da Camila Zago, que eu acho que você até falou no finalzinho da apresentação sobre os principais obstáculos, né, da questão da vacinação, se você quiser complementar alguma coisa. Tem também do Rafael Canário, que pergunta se o movimento antivax já atrapalhou algum trabalho seu.
Eu vou perguntar só mais uma, para você não se enrolar. A Fabiola Negreiros pergunta se existe algum critério de priorização entre aquelas zonas que você mostrou no mapa. Então, qual vai ser atendida primeiro? E se existe algum ranqueamento, vamos falar dessa maneira. Tá. A priorização, vou começar pela última. A priorização é com base na maior número de gente. Então, a gente quer vacinar o maior número de gente o mais rápido possível. Então, a gente vai começar por zonas mais populosas. Essa é um nível. E onde a gente vai vacinar está sempre articulado com o Ministério da Saúde do país, então do Congo. A gente sabia, estava em comunicação com eles, dizendo que não, essa região aqui é a mais afetada. A gente vai estudando os casos, em quais zonas de saúde estão reportando casos, no caso do sarampo. Então, a gente consegue ter um número de casos por dia em zonas que a gente consegue priorizar. Então, eu vou priorizar as zonas onde tem a maior prevalência do caso. E, por último, a última pergunta foi que eu gostei muito, que se eu fui impactado por anti-vax, né? Isso, sim, já tivemos uma campanha na Etiópia, que teve uma comunidade que não quiseram ser vacinadas, que não acreditavam na vacina, inclusive não só na vacina, mas em medicamentos em geral. A gente teve um trabalho longo com os antropólogos do Médicos Sem Fronteiras, que conversava, aí tem um trabalho, uma série de etapas de conhecimento, de cultura, de forma de viver, de forma de comer, enfim, tudo isso, de convidar eles para nossas estruturas, convidar os líderes para conhecer uma estrutura de saúde que a gente apoiava. A gente fala aí do caso da ebola, né? Tiveram estruturas de saúde que foram atacadas pelas facções que achavam que aquilo era entrada e a pessoa entrava naquela estrutura para falecer. Enfim, tudo isso é um medo normal, é um medo que todo mundo que não tem a comunicação, por isso que a comunicação é importante. Se a pessoa não tem informação do que está se passando, causa dúvida, causa revolta, causa tudo, não sabe, não entende por que eu preciso ser vacinado, por que eu preciso entrar naquela estrutura, por que eu preciso lavar as mãos, por que eu preciso usar máscara. Então, tudo isso precisa ser trabalhado constantemente para evitar e convencer as pessoas a se prevenirem e a aceitarem, né, ser vacinadas. Legal. A gente tem tempo para mais algumas, Adriana? Tá no mudo, seu microfone. Ops, desculpa. Fui eu agora, né? Sempre tem alguém no mudo. Bom, gente, a gente já passou um pouquinho do tempo, então a gente vai precisar encerrar agora. Acompanhem as redes sociais. Agradeço muito ao Gabriel por estar com a gente aqui hoje. A palestra foi ótima. Eu vou passar para ele todas as perguntas do chat. Ele deixou o contato, vocês podem acompanhar o trabalho dele pelas redes sociais e também faz um trabalho de divulgação pelo Instagram bem bacana do trabalho dele. Da nossa parte, pelo Rendes, a gente vem estudando logística de vacina, esses desafios, lições aprendidas com países que estão vacinando, estão em estágio mais avançado de vacinação para a Covid, e em breve a gente vai ter resultados que vão ser publicados e disponibilizados nas nossas redes. Então, a gente convida todos para continuar com a gente pelas redes sociais, né? A gente vai disponibilizar a palestra no nosso canal do YouTube. Então, deem uma olhada e continuem com a gente. Muito obrigada. Até a próxima. Obrigado, Adriana, mais uma vez. Queria deixar umas palavras finais aí, de novo, que é sempre bom estar com a academia, de poder contribuir com esse tema tão complexo, e é sempre um prazer. Obrigada. Obrigado a todos.